Vocês já perceberam que as crianças estão falando cada vez mais tarde? Eu acredito que sim, né? Se você chegou aqui nesse vídeo, provavelmente essa é uma preocupação sua. Eu, como fonoaudióloga, trabalho com fala e linguagem e isso, pra mim, tá se tornando cada vez mais nítido. Cada vez mais eu percebo que as crianças estão precisando de profissionais especializados para ajudá-las a aprender coisas simples, como falar, comer, interagir, até mesmo andar. Eu vim aqui para conversar com vocês sobre as possíveis causas desse atraso e aqui eu quero apontar 3 vilões atuais da fala das crianças. Atuais porque são problemas que não existiam antigamente ou eram raros e eles estão se tornando cada vez mais comuns. E é óbvio, eu estou associando as dificuldades que as crianças vêm apresentando, essas dificuldades crescentes, a esses 3 vilões que eu vou comentar aqui nesse vídeo. Então, se você gosta do meu conteúdo, não deixa de fazer sua inscrição, clicar no sininho para ativar as notificações. Também não deixa de curtir se você gostar do conteúdo. O primeiro vilão é o uso indiscriminado de telas. Quando eu digo telas, é qualquer aparelho eletrônico, desde a televisão, computador, tablets e celulares. Calma, eu vou explicar. Você já viu alguma criança interagindo com as telas? Você já viu alguma criança chegando assim pra Peppa e dizendo: "Oi, Peppa, tudo bem? Hoje eu tive um dia maravilhoso." Ou então chegando pro Pocoyo e perguntando: "Oi, Pocoyo, qual é a cor da minha camiseta?" Ou então contando uma história pra galinha pintadinha? Provavelmente não. Deve existir exceções, tá, gente? Mas essa não é a regra. E agora eu quero explicar por quê. Por que que isso não é comum? Você já deve ter estudado ou pelo menos escutado sobre os elementos básicos da comunicação, que são o emissor, a mensagem e o receptor. Emissor é quem emite a mensagem. A mensagem, é óbvio, é o conteúdo que será transmitido e o receptor é quem recebe a mensagem. Quando uma criança está em frente a uma tela, ela tem o emissor, que não é ela. Quem é o emissor? É quem emite a mensagem, é a televisão. Tem a mensagem e tem o receptor. Quem é o receptor? É a criança. Mas não existe uma alternância de papéis, ou seja, a criança ela não se torna um emissor, porque ela não vai inverter o papel com a televisão. E, óbvio, se ela não está emitindo, ela não vai ter uma mensagem, porque não vai ter uma troca. E a televisão jamais será um receptor. Ela não tem como devolver essa mensagem, ainda que a criança dê um sorriso, a televisão não vai retornar o sorriso, ou seja, não vai ter uma troca de papéis, não vai ter uma alternância de papéis, e isso gera uma grande lacuna no aprendizado da criança. Sem interação, não existe treino, não existe prática. E por mais que você diga, existem desenhos educativos, como a Dora Aventureira, a criança aprende a falar melhor, aprende algumas palavras em inglês, fala corretamente, não existe troca com desenho, não existe alternância de papéis, como eu expliquei aqui. A televisão, ela jamais vai ser um receptor da mensagem, então a criança não tem treino. É muito comum que a criança esteja na frente da televisão, ou chupando chupeta, dedo, comendo alguma coisa de boquinha fechada, ou de boquinha fechada, sem falar nada. Né, ou totalmente de boca aberta, com uma postura totalmente inadequada, sem praticar esses elementos da comunicação, óbvio, também sem praticar a fala e sem praticar a linguagem. E além de tudo isso, a tela, né, principalmente o celular, pode impedir que a criança se comunique e interaja de fato com um emissor, um receptor real, né, que é uma pessoa que está próxima a ela. Então, às vezes ela tem a oportunidade ou teria a oportunidade de conversar com alguém na própria casa, ou num restaurante, ou num passeio de casa, né, de carro, mas ela está impedida porque às vezes entre ela e um verdadeiro receptor existe um aparelho eletrônico que está impedindo. Às vezes ela está com a atenção totalmente voltada para uma tela e isso cria um bloqueio entre ela e uma pessoa, prejudicando totalmente a interação, atrapalhando totalmente a comunicação e impedindo que ela pratique a fala e desenvolva uma fala boa e uma linguagem. Tá, você pode dizer que a criança às vezes
repete algumas palavras do desenho, que às vezes ela fala algumas coisas ou canta algumas músicas, tudo bem. Ela pode até falar, mas isso não substitui o treino de fala e de linguagem que aconteceria se ela estivesse próxima a um adulto, tendo possibilidades reais de comunicação, fala com funcionalidade mesmo. Porque é diferente a criança de repetir uma palavra. Oi, João, ou então, o carro é azul. E ela estar realmente te contando, né, brincando com o carrinho e dizendo: olha, mamãe, o carro é azul. Olha, amiguinho, esse carro é azul. O carro é azul. Então, uma fala com funcionalidade é muito diferente de uma fala que é derivada de uma repetição. Eu poderia apontar muitos outros problemas que a tela provoca para o desenvolvimento da criança, mas aqui o meu objetivo é falar exclusivamente da fala e da linguagem, então eu acredito que para essa finalidade essa argumentação basta. Esse segundo motivo é a falta de tempo, que muitas vezes acontece também pelo uso excessivo e indiscriminado de telas, que foi o primeiro motivo, que muitas vezes está na mão das crianças ou do próprio adulto, criando um abismo entre os dois e dificultando essa interação. E aqui eu vou entrar em algumas questões bem polêmicas. Se preparem. Você já parou para pensar na facilidade que nós temos hoje em dia de terceirizar as coisas, de delegar, às vezes, coisas que são muito simples na nossa vida, como limpeza da casa, lavagem das roupas, educação das crianças. A gente paga para alguém dizer qual é a cor que fica bem, qual a melhor cor que fica bem para nós, o que é que nós devemos comer, para onde devemos viajar, como é que nós devemos educar os nossos filhos. Não me entendam mal. Não estou querendo dizer aqui que não deveriam haver escolas ou profissionais para nos ajudar em alguns casos. Mas o que eu quero com isso é mostrar que muitas vezes, diante de tantas opções, de tantos profissionais, de tantas possibilidades, algumas pessoas acabam se sentindo impedidas de olhar com mais critério para algumas situações. Então, a gente acaba olhando para a dificuldade das crianças, muitas vezes, ou até mesmo para as nossas dificuldades, e pensando quem é que poderia nos ajudar com aquilo, quando, na verdade, algumas coisas podem ser muito simples, né? Por exemplo, a gente senta, passa algum tempo com a criança e ensina meia dúzia de palavras para elas. E, às vezes, isso que parece tão simples acaba se tornando um problema quando a gente pensa que somente um profissional especializado poderia fazer isso por nós, pelos nossos filhos. Eu não estou falando aqui de crianças com transtornos, com distúrbios importantes. Eu estou falando de crianças típicas, de crianças que só precisam de um olhar mais atento, de um tempo maior, um tempo de qualidade, de um olhar mais direcionado para suas necessidades, né? De alguém que sente, passe ali a olhar para elas como indivíduos que interajam um pouco mais, sem a distração das telas na mão delas ou na mão do adulto, né? Sem a distração do pensamento que às vezes está ausente, às vezes a gente está ali com a criança, mas não está presente, né? De corpo e de mente presente. Então, quando a gente senta, dirige a nossa atenção para a criança, começa a olhar de fato para a necessidade dela, interagir, começa a dedicar mais tempo, estimular a fala, a linguagem, através de uma contação de história, de uma música, de perguntas, de conversas espontâneas, muitas vezes até em momentos que não foram planejados, como um banho, uma troca de roupa, colocar para dormir, farão toda a diferença. O terceiro e último motivo, eu confesso, eu vou ter que improvisar aqui, porque eu acho que o primeiro e o segundo motivo já são suficientes para explicar esse atraso crescente na fala das crianças. Então, o terceiro motivo é a infantilização das crianças. Parece um pouco redundante, mas eu já vou explicar. À medida que as crianças crescem, as responsabilidades precisam crescer também. Então, a criança, ela precisa ir aprendendo progressivamente sobre as responsabilidades que ela tem, sobre o corpo, com o próprio corpo, com a casa, com a maneira de tratar as pessoas, a forma de se alimentar precisa progredir, ou seja, se ela mamava, ela vai passar a comer alimentos mais sólidos, cada vez mais sólidos. Se ela comia com a colher, ela vai passar a comer de garfo. Se ela comia de garfo com ajuda, ela vai passar a comer de garfo sem ajuda, né? E o que a gente tem observado? Que as crianças estão deixando de ser crianças cada vez mais tarde. E isso não é necessariamente bom. Não estou dizendo no sentido de inocência, no sentido de continuar brincando. Estou dizendo, entendam
corretamente aqui. Eu estou dizendo no sentido de ir crescendo progressivamente. Continuam sendo crianças, continuam brincando, mas elas precisam se desenvolver. E parece que nessa ânsia de manter a infância, os pais estão esquecendo, muitos pais, de que a criança precisa crescer. Ela precisa ir tendo responsabilidade, desenvolvendo essa responsabilidade com ela e com as pessoas que estão ao redor dela. Eu cada vez mais tenho observado crianças que não estão crescendo no sentido de aprender a se alimentar, de aprender a tratar os pais com respeito, as pessoas que estão no ambiente com respeito. Crianças de 4 anos que chegam num ambiente e não são ensinadas a cumprimentar oi, bom dia, que não são ensinadas a dizer tchau, que não são ensinadas a se comportarem de maneiras diferentes, em ambientes diferentes, porque elas são tratadas como bebê, elas chegam, elas mamam a hora que elas querem, elas se comportam da maneira que elas querem em qualquer ambiente. A criança que não é incentivada a arrumar o quarto, a cuidar do próprio corpo, a ajudar nas tarefas de casa, a ter responsabilidade com os seus materiais, com o horário, com a forma de comer, com a forma de comer até mesmo na mesa, né? As posturas adequadas, a forma de tratar a pessoa, de receber alguém em casa, ou a forma de entrar na casa de uma pessoa, ela não está sendo tratada como uma pessoa. E se ela não se vê como uma pessoa, ela vai ter dificuldade de agir como uma pessoa. E isso reflete nos padrões de linguagem, nos padrões de fala também, né? Como uma pessoa maior, eu digo aqui. E se a criança, ela tem dificuldade de se ver como uma pessoa que está crescendo, está se desenvolvendo, qual é a tendência dessa criança? De agir sempre como um bebê. Como é que um bebê age? Um bebê não tem muita consciência de quem ele é, de quem as pessoas são. Um bebê chora, um bebê faz birra o tempo inteiro, o bebê consegue o que ele quer, por meio de choro, por meio de comportamentos que a gente considera inadequados para crianças maiores. Então, se a gente negligencia esse tempo, se a gente infantiliza essa criança com chupeta, com mamadeira, não dá responsabilidades, pequenas tarefas crescentes, né? À medida que a criança cresce, ela precisa ter mais responsabilidades. Isso vai refletir no desenvolvimento da fala e da linguagem também dessa criança. Gente, é crescente o número de crianças de aproximadamente 8 anos. Não, crianças de 8 anos, eu tô falando sério, que entram na minha sala, no consultório, né, porque as mães têm queixas de dificuldade de fala e linguagem, que a criança não olha nos olhos, não me olha nos olhos, não tô falando crianças autistas, crianças com dificuldades, com distúrbios, com transtornos, não. Tô dizendo crianças com alterações de fala, simplesmente, que não me olham nos olhos, não dizem oi, têm dificuldade para responder perguntas simples. E também para se despedir, para finalizar uma conversa. Muitas até sabem responder, sabem conversar, mas acham que não precisam se dar o trabalho. Elas simplesmente baixam a cabeça e se recusam a responder. Agora, falando de crianças menores, né, por volta de 4, 5 anos, a gente tem crianças que chegam ainda em consultório ou na escola com cheirinho, com ursinho de pelúcia, que tem todos os dentes na boca, mas ainda mamam mamadeira, que ainda comem papinha, que dormem na cama dos pais até já não poderem mais. O que esperar do comportamento de uma criança que, mesmo tendo já seus 3, 4, 5, 6 anos, ainda agem como se fosse um bebê? Já tinha parado para pensar em tudo isso? Isso é apenas uma questão ali de fonoaudiólogos e de professores que lidam com crianças o dia inteiro? Eu tenho um canal no Instagram, anadalavecchia.eufono. Lá eu posto dicas, orientações, converso bastante sobre temas relevantes como esse. Se você quiser, pode me seguir por lá também. E se você acha também que esse vídeo pode ajudar algum outro pai, fique à vontade para compartilhar. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!